19th of August, 1839. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. You are my final effort to put things right. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. O que é pior? Você se lembrar de um monstro ou esquecer que na verdade esse monstro é você? Essa é uma pergunta que ela ecoa nos corredores de pedra fria de um castelo esquecido pelo tempo. Um homem ele acorda no chão empoeirado, a sua mente está uma tela em branco. O seu passado é como se fosse um livro arrancado. E a única pista da sua identidade é uma certeza sombria que o guia, uma nota escrita pela sua própria mão trêmula com uma ordem terrível e inexplicável. Hoje, no dossiê do Games, desempoeiramos os arquivos para investigar um dos casos mais perturbadores da nossa história. O caso de Amnésia The Dark Descent. A nossa investigação vai muito além de um simples jogo. Vamos examinar as origens filosóficas desse pesadelo psicológico, reconstruir passo a passo os eventos que levaram a um homem a encobrir o crime perfeito contra si mesmo. O roubo da sua própria memória. Vamos traçar o perfil das entidades que o assombram, questionar se são reais ou manifestações de uma culpa insuportável e, no final, entregaremos o nosso veredito sobre o fato que não apenas assustou os jogadores, mas que quebrou e reescreveu as regras do terror. O castelo de Brandenburg aguarda. E se você gosta de vídeos profundos como esse e deseja apoiar o canal, deixe seu like aqui debaixo do vídeo. Se inscreve no canal e toda quarta-feira às 8 horas da noite lançamos esses dossiês. Se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos, eu agradeço demais. Então é isso. Vamos abrir esse caso. Todo crime tem uma origem, uma ideia plantada bem no fundo de uma mente distorcida. Para entendermos melhor as profundezas do castelo de Brandenburg, precisamos primeiro analisar a ficha de evidências e as mentes por trás da sua criação. E os mandantes desse caso foi a Frictional Games. Eles não eram novatos na arte do medo, não. O seu modus operandi já tinha sido estabelecido com os processos anteriores da série Penumbra. A sua filosofia, ela já tinha sido testada. Ela era como se fosse um bisturi afiado para conseguir dissecar o medo dos videogames. O verdadeiro terror ele não nasce do cano de uma arma, mas do vazio das mãos. Eles entenderam que a impotência total e absoluta, a certeza de que a única resposta à ameaça é a fuga ou esconderijo, cria uma tensão psicológica muito mais profunda do que qualquer confronto. A idealização de Amnésia foi levar essa filosofia ao extremo. A questão central era como um jogador reage quando a sua única arma é a própria vulnerabilidade. A cena do crime, o desenvolvimento, ela foi meticulosa. A escolha do motor gráfico foi HPL Engine 2. E essa era uma clara homenagem à sua principal influência literária, HP Lovecraft. E as suas temáticas de horror cósmico e conhecimento proibido, tudo isso fez com que a equipe focasse em dois pilares principais. O primeiro, interação física realista. O jogo tinha uma física impressionante. O jogador ele não precisava apenas apertar um botão para abrir uma porta, ele empurrava ela com o mouse, controlando a velocidade, criando movimentos de hesitação agoniante. O segundo pilar talvez tenha sido o mais genial, foi a mecânica de sanidade. Ficar na escuridão por muito tempo ou testemunhar eventos horríveis não drena apenas a sua barra de vida, ela drena a mente de Daniel. A visão ela começa a ficar distorcida, a câmera começa a balançar e se ouve sussurros que talvez não existam. E a sua respiração ela se torna bem ofegante. O jogo ele começa a atacar a percepção do jogador, tornando o próprio ambiente uma ameaça. Foi um processo de construção de medo, tijolo por tijolo, em um castelo digital.
Mas agora vamos abrir o caso do Castelo de Brennenburg. Um dos casos investigativos de terror que inspira muitos até os dias de hoje. Então, caso queira vê-lo em primeira mão e deseje jogar o jogo, pare por aqui. E pule pro tempo que está na tela agora, pois a partir de agora terá spoilers. Você está avisado. Vamos lá. Um homem acorda no chão. Ele não sabe o que está acontecendo, nem como ele chegou ali. A sua única companhia são fragmentos de um monólogo sussurrado. Uma luta desesperada para se agarrar a uma frágil identidade. Não se esqueça. Algumas coisas não devem ser esquecidas. A sombra que me persegue, eu devo me apressar. Meu nome é Daniel. Eu moro em Londres em Mayfair. O que foi que eu fiz? Isso é loucura. Não se esqueça. Não se esqueça. Eu devo detê-lo. Foco. Meu nome Eu sou o Daniel. Este homem, Daniel, se levanta com muita dificuldade. Os seus primeiros passos, que mais tarde seria identificado como o salão chuvoso do Castelo Brennenburg, eles são bem instáveis, espelhando o seu estado mental fraturado. O ambiente em si é como se fosse um personagem, um mausoléu de pedra e madeira podre, onde feixes de luz pálida cortam uma poeira suspensa no ar, revelando a grandiosidade decadente de uma era passada. Cada rangido do assoalho, cada corrente de ar que assobiava pelas janelas quebradas, contribuía para uma atmosfera de isolamento e pavor primordial. Ele seguiu um rastro bizarro de um líquido no chão. Daniel é guiado mais fundo no castelo, através de corredores onde portas se abrem com rajadas de vento inexplicáveis e as tochas se apagam sozinhas, mergulhando em uma escuridão que parece viva. É uma jornada desorientadora, que o leva aos arquivos antigos, uma seção que ainda era mais profunda e decrépita do castelo. Lá, em uma sala abarrotada de prateleiras com caixotes, ele encontra duas ferramentas essenciais para sua sobrevivência e para essa investigação. Uma lamparina a óleo, uma frágil defesa contra essa escuridão devoradora, e sobre uma escrivaninha, o primeiro e mais crucial documento do caso. É uma nota escrita com uma caligrafia apressada, mas ela parecia familiar. É uma carta do seu antigo eu, um fantasma no papel que lhe entrega uma missão terrível e direta. 19 de agosto de 1839. Eu gostaria de poder te perguntar o quanto você se lembra. Não sei se restará algo depois do que eu consumi. Não tenha medo, Daniel. Eu não posso te dizer o porquê, mas saiba disso. Eu escolho esquecer. Tente encontrar o conforto e força nesse fato. Há um propósito. Você é meu esforço final para consertar as coisas. Se Deus quiser, o nome de Alexandre de Brennenburg ainda invoca raiva amarga em você. Se não, isso soará terrível. Vá para o santuário interno, encontre Alexander e mate-o. O seu corpo é velho e fraco, e o seu é jovem e forte. Ele não será páreo para você. Uma última coisa. Eu tentei de tudo, e não há como revidar. Você precisa escapar dela o máximo que puder. Redimos. Daniel, desça na escuridão onde Alexander espera e assassine-o. Seu antigo eu, Daniel. Esse documento é mais do que uma simples pista. É a premissa de toda a narrativa. O ato de uma amnésia autoinduzida, ela é como se fosse uma espécie de suicídio da mente, para apagar um pecado tão profundo que a culpa o tomaria por completo. A nota estabelece 3 linhas de investigação fundamentais, e eles definirão a jornada de Daniel. Quem é Alexander de Brennenburg? E por que ele deve ser assassinado? A nota presume que existe um tipo de ódio pré-existente, sugerindo uma traição ou talvez um mal profundo. E o que é essa sombra? Descrita como um pesadelo vivo, contra o qual não há defesa. A sua existência ela transforma a missão de Daniel em uma caçada e uma fuga desesperada. E que ato terrível que foi cometido que exige uma redenção tão drástica? A palavra nos redima implica como se fosse uma culpa compartilhada, um crime que tanto o antigo quanto o novo Daniel são responsáveis. E a genialidade narrativa de Amnésia se revela aqui. A perda da memória não é apenas um artifício do enredo, ela é um mecanismo que funde a identidade do jogador com a do protagonista. Ao apagar o passado de Daniel, os desenvolvedores apagaram a distância entre o que o personagem sabe e o que o jogador sabe. Não está apenas controlando o avatar, o jogador se torna o novo Daniel. Cada nota descoberta, cada flashback perturbador é uma revelação genuína para os dois. O medo que Daniel sente não é encenado, é o medo do jogador diante do desconhecido. A investigação, portanto, ela não é sobre desvendar uma história pré-existente,
mas sobre forjar uma identidade a partir das cinzas de um passado monstruoso. Após acionar uma alavanca secreta, Daniel sai dos arquivos antigos e entra no saguão de entrada, o primeiro grande centro de distribuição do Castelo Brandenburg. A partir daqui, várias portas levam a diferentes alas do castelo. A investigação sobre o passado de Daniel começa de fato nos arquivos, uma área dedicada à história e ao conhecimento acumulado dentro daquelas paredes. Esse local ele funciona como se fosse um caso arquivado da vida anterior do Daniel. Explorando as várias salas, encontramos livros raros, catálogos, mapas. A atmosfera ela passa de um lugar abandonado, sabe? Livros caem das prateleiras sozinhos, pianos fecham suas tampas. E a sanidade de Daniel se desgasta em cada evento inexplicável. E é aqui, em meio a essa biblioteca empoeirada, que as primeiras peças do quebra-cabeça são encontradas. 3 páginas de diário. Elas são espalhadas em salas diferentes, todas detalhando uma fatídica expedição para Argélia. A reconstrução dos eventos a partir dessas páginas revela que tudo teve uma origem. As entradas do diário, datadas de maio de 1839, narram a jornada de Daniel como parte de uma escavação arqueológica liderada por um professor chamado Herbert. 16 de maio de 1839. Daniel descreve o calor implacável do sol africano e o mistério de como que Herbert localizou a tumba de Tim Hinan, uma figura lendária conhecida como a mãe de todos nós, no meio do vasto deserto. A descoberta de uma passagem subterrânea acende sua missão de encontrar algo para o Museu Britânico. 17 de maio de 1839. Com as mãos trêmulas, Daniel relata ter liderado um grupo de homens para dentro de uma passagem escura. Ele descreve a arquitetura como sendo muito mais antiga do que o esperado, e as estátuas como tendo uma qualidade sobrenatural e uma familiaridade estranha. A tensão culmina quando, ao passar por uma abertura estreita, uma laje de pedra maciça cai, prendendo sozinho dentro de uma câmara interna. 17 de maio de 1839. Preso e em desespero, Daniel avista um fraco brilho azul, arrastando-o em direção à luz. Ele segura em suas mãos, e o objeto, um orbe, ele se despedaça. O contato desencadeia visões de uma realidade alienígena, torres em espiral, desertos infinitos e uma geometria impossível, antes que ele fosse resgatado, agarrando firmemente os fragmentos da relíquia. E essa sequência de eventos é o pecado original de Daniel. O seu ato de curiosidade arqueológica ao remover o orbe do seu lugar de descanso desencadeou uma força cósmica. A nota inicial ela já havia alertado sobre uma tal de sombra, e os eventos subsequentes, que Daniel recorda em fragmentos, confirmam a sua natureza letal. E de volta a Londres, todos que ele consultou sobre os fragmentos do orbe foram encontrados horrivelmente desmembrados. A sombra ela não era apenas uma ameaça, era como se fosse uma entidade guardiã, uma consequência direta de sua transgressão. E é esse terror implacável que o leva à busca a uma ajuda a um misterioso barão prussiano, Alexander de Brandenburg. A investigação dos arquivos culmina em um momento de puro terror. Após resolver um quebra-cabeça envolvendo livros secretos para conseguir abrir uma passagem oculta, Daniel encontra a chave da adega. Assim que ele a pega, um tipo de rosnado gutural, sabe? Ele ecoa pelo corredor inteiro, seguido por um som de madeira se estilhaçando. A porta para a seção histórica, que antes era trancada, agora estava arrombada completamente. E embora a criatura ela não seja vista, a sua presença ela é inconfundível. Esse evento ela é uma lição para o Daniel, que ele está sendo caçado por algo físico e violento dentro do castelo, e a sua opção é fugir e se esconder. Ele não pode lutar. Mas nesse ponto inicial, a narrativa estabelece uma dualidade fundamental no horror que assola Daniel. Ele enfrenta 2 antagonistas distintos e aterrorizantes. Por um lado, temos a Sombra, que é uma entidade cósmica incompreensível e implacável, que é uma guardiã daquele orbe que ele profanou. E ela representa uma ameaça existencial, uma força da natureza que está lentamente desfazendo a realidade ao seu redor. Por outro lado, há monstros físicos que espreitam os corredores do castelo de Brandenburg. Eles são chamados de servos. Existem notas posteriores que revelam essa identidade deles. Essas criaturas elas não são agentes da Sombra, mas sim criações monstruosas do próprio Alexander. E Daniel está, portanto, preso entre essas duas frentes do terror.
uma maldição sobrenatural que ele mesmo libertou e os guardas monstruosos do homem que prometeu salvá-lo. Essa tensão entre o perigo visceral e imediato e a condenação cósmica inevitável é o que torna a sua situação tão desesperadora. A jornada de Daniel para o santuário interno o força a descer aquelas entranhas funcionais do castelo. Áreas que não são salões de nobreza, mas sim locais de trabalho são sujos e eles escondem muitos segredos desse castelo. Cada uma dessas áreas ela revela uma camada mais profunda da depravação do castelo e sutilmente começa a implicar que Daniel está nela. A primeira parada, na adega, acessada com a chave dos arquivos, que a gente pegou anteriormente. O que deveria ser um depósito de vinhos finos é na verdade uma câmara de transformação macabra. A pista principal aqui é uma nota intitulada de Últimas Palavras de Wihan. E nela, um homem chamado Wihan descreve os seus últimos momentos. Ele descreve que ele e seus homens, que trabalhavam para Alexander, foram convidados para um tipo de celebração. O barão os trancou lá dentro na adega e lhes serviu um vinho envenenado. William descreve com horror como seus homens gritavam em seus últimos suspiros. Ossos emaranhados perfuravam a sua própria pele. Essa nota é a primeira evidência concreta de que os monstros assombravam o castelo são obras de Alexander, porque ele mesmo causou a morte dos homens. E essas foram as vítimas transformadas por ele. A adega também induz uma nova forma de terror, o Karnak, um monstro aquático invisível. Daniel só pode detectar a sua presença pelas ondulações na água inundada. E é um encontro que ensina ao jogador a temer até mesmo que você não consegue ver, aumentando a paranoia a níveis insuportáveis. Em seguida, o laboratório. Daniel precisa avançar para conseguir dissolver uma espécie de massa, um tecido orgânico deixado pela sombra. Ela bloqueia o saguão de entrada. A solução é como se fosse um ácido potente e os ingredientes eles são espalhados pelo castelo. No laboratório, Daniel encontra o equipamento de química necessário e as notas como o primeiro experimento da alquimia. Essa é uma tarefa que obriga você a desenvolver diretamente os métodos de Alexander. Ele não é mais apenas um explorador, ele na verdade está ativamente usando ferramentas do seu conhecimento para conseguir abrir caminho. É um ato sutil de cumplicidade, já que ele está usando o conhecimento do seu inimigo. Um prenúncio sombrio de que a linha entre ele e Alexander pode ser mais tênue do que ele imagina. E finalmente, a refinaria. Ela representa a jornada para consertar o elevador que leva às profundezas do castelo. Essa sessão é um teste de resistência psicológica. Ao entrar, Daniel tem um vislumbre de um servo, mas a criatura é uma alucinação e ela desaparece muito rápido. Um truque projetado para desestabilizar Daniel. A tarefa principal é abrir um alçapão pesado, mas o caminho está repleto de eventos que drenam a sanidade de Daniel. Portas que abrem, batem, ruídos estranhos, ecos e a escuridão que parece fechar ao redor dele. Cada rangido e cada sombra serve para simular o colapso da sua própria psique, forçando o jogador a gerenciar cuidadosamente a luz e os esconderijos. E o design dessas áreas é muito perturbador. O castelo é como se fosse um registro das atividades e as atrocidades cometidas lá dentro. Daniel não está apenas explorando o lugar, mas ele está percorrendo uma cena do crime que ele ajudou a criar. A maquinaria que ele usa para resolver esse quebra-cabeça ela não é muito boa. São os mesmos potes de alquimia, os mesmos mecanismos que foram usados para torturar os diferentes humanos e transformá-los em monstros. A nota que o Wihan deixa na adega é uma confissão que terceiros que apontaram diretamente para Alexander como o criador dos monstros. E as notas no laboratório sobre Vitae, uma substância extraída através do medo dessas pessoas, fornecem um motivo por trás dessa crueldade. Portanto, a jornada de Daniel através dessas áreas de serviço é uma forma de confissão. Cada quebra-cabeça resolvido, cada alavanca puxada, é um passo mais profundo na sua própria culpa esquecida, tornando o jogador como se fosse um cúmplice na confrontação desse passado horrível. Se as provas anteriores não plantavam as sementes da dúvida sobre a inocência de Daniel, essa sessão da jornada vai acabar com um dilúvio de revelações muito ruins. E aqui que a narrativa muda de um mistério de sobrevivência para uma tragédia de autoconhecimento, onde o maior monstro não é o que espreita nos corredores, mas sim que reside na própria memória de Daniel. A transição começa no quarto de hóspedes. Para conseguir obter a chave das máquinas, o Daniel precisa encontrar um pé. Daniel precisa encontrar um pé de cabra para forçar a entrada de um quarto trancado. Assim que ele pega essa chave, um servo surge do nada. E esse não é um evento roteirizado passageiro de uma alucinação. Na verdade é um encontro real, inevitável e hostil, com um dos monstros do castelo. A única resposta é correr, encontrar um armário ou um canto escuro e esperar. Com o coração na boca, a criatura ela vai embora. E essa cena serve como se fosse um batismo, ensinando a mecânica central de sobrevivência para você. Você é a presa e a luta não é uma opção. Com o elevador consertado, a descida para a prisão é o ponto de não retorno. A atmosfera ela muda muito.
drasticamente. A decadência nobre das áreas superiores, que dá espaço agora a uma brutalidade fria e úmida entre pedra e barras de ferro. A escuridão aqui é quase total, e os gemidos distantes de prisioneiros mortos ecoam nos corredores. A prisão é uma patrulha implacável de servos, tornando a exploração muito mais difícil. Você tem que agora ser muito hábil na furtividade. Só que o verdadeiro horror da prisão não está nos monstros, mas está nos flashbacks e nas páginas de diário que Daniel encontra. São fragmentos de memória que ele não pode mais suprimir, e elas pintam um quadro devastador da sua própria cumplicidade. Daniel se lembra de conversas com Alexander, onde o barão o assegurava que os prisioneiros eram criminosos da pior espécie, assassinos e estupradores, e o seu sofrimento era necessário para realizar os rituais que o protegeriam da sombra. E essas memórias também se tornam muito mais vívidas depois. Daniel não era apenas um observador, ele era um participante. Ele se lembrava de estar nas câmeras de tortura ajudando a extrair o Vitae, a essência vital gerada do medo extremo dos corpos dos prisioneiros. Mas a revelação mais devastadora é a memória de um jovem que conseguiu escapar da sua cela. Em um flashback, Daniel o persegue. Consumido pelo pânico de que a fuga dele pudesse comprometer os rituais e selar o seu destino com a sombra, ele acaba alcançando. E em um acesso de raiva e desespero, ele mata. Esse é um ato, tipo um assassinato a sangue frio, que ele descobre que era uma criança inocente. E isso quebra sua mente por completo. Essa é a verdade, que ele bebeu a poção para conseguir esquecer desse crime que ele cometeu. Ou melhor, dos vários crimes que ele cometeu. O horror central do jogo se cristaliza exatamente nesse momento, que o monstro mais aterrorizante não é o servo, mas o homem que Daniel costumava ser. A ameaça externa das criaturas do castelo é, em essência, um reflexo físico da sua própria corrupção interna. A mecânica do jogo reforça brilhantemente essa revelação. A sanidade de Daniel não diminui apenas por ficar no escuro, ou por afastar o monstro, ou por avistar o monstro, mas são as quedas drásticas de sanidade que acabam fazendo ele lembrar das suas próprias ações. Isso recontextualiza toda a sua missão. Matar Alexander não é mais apenas sobre sobrevivência, é sobre uma vingança contra um manipulador. É uma tentativa desesperada de conseguir destruir um homem que transformou ele em um monstro. Talvez na esperança de conseguir expiar os seus pecados, agora ele sabe o que cometeu. O jogador, que até então se via como uma vítima, agora está no controle de um homem que é, em muitos aspectos, tão mau quanto o vilão que ele caça. E essa complexidade moral é o golpe de mestre narrativo de Amnésia. Após as revelações esmagadoras na prisão, a jornada de Daniel parece ter chegado a um tipo de beco sem saída moral. Ele é um monstro caçando o outro. No entanto, as profundezas do castelo oferecem um novo e inesperado caminho. Personificado por uma figura grotesca e antiga, Henrik Cornelius Agrippa. A exploração leva Daniel a uma nave, uma vasta área cavernosa, dominada por uma escadaria em espiral e um maquinário arcano. Aqui, acorrentado a um tipo de dispositivo bizarro, está um homem com o corpo emancipado e aparentemente sem vida. Só que ao interagir com a máquina, esse homem fala. E não com a sua boca, mas diretamente na mente de Daniel, usando telepatia. Ele é o Agrippa, um estudioso ocultista que, muitos séculos atrás, ele pesquisou os orbes com seu aluno, Johann Eyre. Agrippa foi traído e aprisionado por Alexander, o que o mantém vivo através de uma combinação de alquimia e tecnologia para conseguir explorar esse seu conhecimento. Agrippa se tornou uma fonte crucial de informações. Ele confirma que o verdadeiro objetivo de Alexander é usar o poder do orbe de Daniel para conseguir abrir um portal e retornar para sua dimensão natal, da qual ele foi exilado. Pega o plot. Ele também revela que o Eyre foi bem sucedido onde Alexander falhou, usando o poder do orbe para viajar entre os mundos. Vendo em Daniel essa oportunidade, Agrippa propõe um acordo. Se Daniel o ajudar a escapar da prisão, dessa sua prisão corporal na verdade, ele poderá oferecer um acordo, uma forma alternativa de salvação. E isso dá início a uma sinistra caça ao tesouro. Para libertar Agrippa, Daniel deve criar um tônico de Weird, uma poção complexa cujos ingredientes estão espalhados pelas áreas mais perigosas do castelo, as câmaras de tortura do coro e o transepto. Os ingredientes são tão macabros quanto os locais. Sangue fresco coletado de um ralo de tortura, uma glândula venenosa de um fungo que cresce na escuridão e os restos da carne digerida por uma criatura que vive em um poço. Ao mesmo tempo, Daniel deve encontrar esses 6 fragmentos de seu próprio orbe que estão escondidos nessas mesmas câmaras de tortura. Cada fragmento recuperado é um lembrete de uma dor infligida naquelas salas, reforçando o peso de sua culpa. E a jornada acaba levando a uma capela mor, uma área de pontes precárias sobre um abismo sem fundo, patrulhada por um Gruto, uma variante maior e mais forte dos servos.
Lá, Daniel deve encontrar um balde de piche para servir como um aglutinante para os fragmentos do orbe e sabotar uma máquina para desativar uma barreira mística que bloqueia o caminho para o santuário interno. O ato de reconstruir esse próprio objeto, que iniciou seu pesadelo, é carregado com um tipo de simbolismo. Ele deve reabraçar a fonte da maldição para poder enfrentá-la. Essa introdução de Agrippa cria uma espécie de bifurcação nesse caminho moral de Daniel. Até esse ponto, a sua missão ela era ditada pela nota, e era puramente de vingança, matar Alexander. Só que Agrippa, no entanto, oferece uma alternativa. Ele não promete Daniel uma fuga da sombra, ou uma absolvição de seus pecados. Ele simplesmente pede ajuda para escapar do seu próprio tormento secular. Um ato de compaixão. A escolha de ajudar Agrippa é desinteressada. Ela exige que Daniel enfrente mais perigos sem nenhum tipo de garantia ou benefício pessoal. Essa decisão se manifesta diretamente nos finais do jogo. O final da vingança é alcançado focando apenas em deter Alexander. O final do benfeitor é considerado bom, só que ele só é possível se Daniel completar essa árdua tarefa de Agrippa. Agrippa, portanto, representa a possibilidade de uma redenção genuína, alcançada através não de uma vingança violenta, mas através do altruísmo e do auto-sacrifício. A descida final ela começou, e a partir de agora, temos que reconstruir o orbe na Capela Mor. Daniel o utiliza como uma espécie de chave, colocando em um pedestal para conseguir quebrar uma barreira mística que protege esse santuário interno. O ato de poder atrair a atenção final e irrestrita da sombra. A partir desse momento, não há mais esconderijos ou pausas. Uma massa pulsante de tecido orgânico avermelhado começa a descer e se espalhar agressivamente pelos corredores. E a presença da sombra se torna uma perseguição ainda mais implacável. A jornada através do santuário interno é como se fosse uma corrida desesperada contra o tempo. Uma fuga frenética de uma sombra, de uma força que está literalmente desfazendo a realidade. E para abrir a porta final que leva à câmara do orbe, Daniel precisa realizar um último ato de imitação macabra. Ele encontra altares, com espigões afiados e símbolos semelhantes a pentagramas no chão. Ele deve se ferir nos altares e ficar sobre os símbolos enquanto seu sangue escorre, ativando os mecanismos da porta. É uma ironia muito amarga. Alcançado seu inimigo, ele precisa usar o mesmo tipo de magia ritualística e sacrifício de sangue que o Alexander pratica. Ele precisa se tornar, nos seus últimos momentos, um reflexo do seu maior inimigo. Finalmente ele consegue entrar na sala do orbe, e a cena é surreal. Alexander de Brandenburg flutua no centro da sala com seu corpo nu e envelhecido, envolto com uma aura azul de energia. E diante de uma porta dimensional que se abre lentamente, ele se vira para Daniel e começa seu monólogo final. Não é o discurso de um vilão unidimensional. Alexander fala com uma mistura de arrogância, tristeza e desespero. Ele fala de ser exilado, de um anseio profundo por sua amada, em seu mundo natal. E como seus séculos de atos terríveis foram em sua mente um mal necessário para conseguir alcançar esse reencontro. E em seu último ato de manipulação, ele oferece a Daniel a chance de se redimir, pedindo que ele se sacrifique à sombra, permitindo que Alexander consiga escapar. A figura de Alexander é, em última análise, trágica, mas ela é imperdoável. A sua motivação, ela tá enraizada no amor e na perda. Torna um personagem complexo, muito mais do que um simples monstro. Você consegue entender por que ele fez isso, só que o peso das suas ações, testemunhadas em cada câmara de tortura que a gente passou, em cada nota prisional, em cada memória de Daniel, torna essa motivação muito irrelevante diante da escala do mal que ele criou. Ele vê a vida humana não como sagrada, mas como um recurso, um combustível a ser queimado para conseguir alimentar essa ambição dele. Sua oferta de redenção a Daniel é uma manipulação final, um tipo de convite para que sua vítima morra para que ele consiga viver, enquadrando esse assassinato como um sacrifício nobre. Essa tensão entre a motivação incompreensível e a crueldade ilimitada solidificada pelo seu status de vilão verdadeiramente memorável, cuja destruição não é apenas justificada, mas necessária. O confronto na Câmara do Orbe não é apenas uma batalha de força, mas essa é a sua decisão moral, e a escolha é sua. As ações do Daniel nesse momento final determinam seu destino, o de Alexander e o próprio significado da sua jornada tortuosa. Enquanto existem 4 possíveis resultados, cada um oferecendo uma resposta diferente à pergunta central do jogo: se Daniel pode ser redimido. Um dos desfechos possíveis é a do sacrifício. Nele, Daniel não faz nada. Ele paralisa enquanto o monólogo de Alexander termina e o portal se abre completamente. Alexander agradece seu sacrifício antes que a sombra o consuma, e um final de fracasso total, onde a luta de Daniel se mostra completamente inútil e a manipulação de Alexander vence. Por favor, deixe-me ir.
Obrigado, amigo. Seu sacrifício não será esquecido. Você será eternamente celebrado. Outra possibilidade é a vingança. Aqui Daniel derruba 3 pilares que alimentam um portal. A sombra chega, só que seu alvo agora é Alexander, que é destruído no processo. Daniel sobrevive, livre para deixar o castelo e cumprindo a sua missão da nota. É uma vitória nascida do ódio, onde a redenção é, na melhor das hipóteses, ambígua. Foi o meu maior triunfo e nunca mais olhei para trás. Acha que eu tinha medo de fugir de Brandenburg, hein? Pelo contrário. Eu sabia que era o meu inferno de purgatório feito para lavar meus pecados. Não se pode negar o que fiz, mas paguei meu tributo, eu dei a eles, aquele homem horrível. Fiz o certo. O caminho do benfeitor oferece uma verdadeira redenção. Se Daniel cumpriu sua promessa a Agrippa, ele pode lançar a cabeça decipada de seu aliado no portal. O ato corrompe a passagem, matando Alexander no processo. O corpo de Daniel também se desfaz, só que a sua consciência é resgatada por Agrippa em outro plano. É um ato final de altruísmo, sacrificando a sua própria vida e a vingança para salvar uma outra alma. Aí está ele. Você o vê pela quinta pela mente, merece muito mais. Por favor, ajude-o. Eu sei que pode. Não se preocupe, Daniel. Tudo ficará bem. E finalmente, há um final secreto chamado desespero. Se capturado e aprisionado, Daniel pode simplesmente desistir. Ele não tenta escapar. Ele espera que a sombra o encontre em sua cela. E é o final de resignação, onde Daniel, quebrado por suas memórias, aceita a morte sem lutar. A análise final dessa investigação sugere que a verdadeira redenção de Daniel só é alcançada através do altruísmo. O final de vingança, embora catártico, deixa Daniel como se fosse um sobrevivente endurecido, que cumpriu uma missão de ódio. Ele destrói o monstro, só que ele não purifica necessariamente a sua própria alma. Ela tá manchada. O final do sacrifício e o final secreto são mais trágicos, mas eles representam uma redenção de certa forma. Ou uma rendição. Apenas o final do benfeitor oferece uma transcendência. Ele renuncia à sua vingança pessoal para conseguir honrar uma promessa. E salva uma alma. É um auto-sacrifício e um ato nobre. Let me go! Obrigado, amigo.
seu sacrifício não será esquecido. Você será eternamente celebrado. Mas agora, depois de toda essa narrativa, vamos traçar um perfil psicológico de todos os envolvidos. Primeiro, o investigador Daniel. Ele é o paradoxo central do caso. Ele é a vítima, mas ele também é o vilão. A sua jornada ela não é sobre descobrir um mistério externo, mas sim sobre aceitar o horror que reside dentro de si mesmo. A sua evolução ela é uma batalha constante entre o homem que ele foi e o homem assustado que ele é agora, forçado a conseguir confrontar os seus fantasmas literais e figurativos dos seus crimes. Os suspeitos, Alexander e Agrippa. Alexander é manipulador, clássico, uma figura aristocrática que supostamente é iluminada e que promete o conhecimento. Só que ele entrega apenas corrupção e morte. A sua crueldade ela é justificada por um motivo maior, uma desculpa que Daniel aceita de bom grado. Em contraste, temos Henrik Cornelius Agrippa, um antigo conhecido do Alexander. Ele é um espírito preso no castelo. Ele surge como uma voz fantasmagórica que oferece um caminho alternativo, uma possível redenção através do sacrifício, funcionando como a consciência que Daniel tentou apagar. Também temos os agentes hostis, que são os inimigos do jogo. Temos os Garterers, que são os monstros desfigurados, eles patrulham nos corredores e eles são meros obstáculos. São servos, a manifestação física da brutalidade do castelo, os restos torturados das vítimas de Daniel e Alexander. E esses servos sem mente, eles não têm vontade alguma, eles só obedecem. A sua aparência grotesca é um lembrete constante dos pecados do protagonista. A sombra, por sua vez, ela é a evidência de um crime cósmico. Não é um monstro que pode ser combatido, ele é uma consequência. Uma força da natureza que vem cobrar uma dívida de Daniel. A sua presença ela é marcada por um rastro de tecido orgânico e um som agudo. A sua invencibilidade reforça o tema central da impotência. Existem outros também, mas são variações. A forma como um crime é executado diz muito sobre o criminoso. O modus operandi de Amnésia, a sua jogabilidade, é uma aula de um design de terror. A decisão de remover qualquer tipo de combate força o jogador a pensar como se fosse uma presa. As suas ferramentas são correr, se esconder em um mar escuro ou gerir recursos escassos como isqueiro e o bendito do óleo do lampião. A própria luz é uma faca de dois gumes. Protege sua sanidade, mas atrai atenção indesejada. A interação física, como ter que arrastar os caixotes para construir uma barricada improvisada, ou então girar uma manivela com um movimento circular, ancora o jogador no mundo e faz com que ele se torne cada ação muito cheia de tensão, como se ele mesmo estivesse fazendo aquilo manualmente. O abrir de uma porta, jogar um objeto, pegar uma cadeira, quebrar alguma coisa, tudo faz com que você tenha que fazer manualmente e torna você muito mais alinhado com o jogador, ou melhor, com o personagem. O retrato falado do mundo, que são seus gráficos e a direção de arte, não dependem do fotorrealismo. Em vez disso, eles usam a escuridão, a poeira, a decadência como a principal paleta. O castelo de Brandenburg ele é um labirinto muito opressor por causa da sua arquitetura gótica, onde cada sala conta uma história de sofrimento, câmaras de tortura, celas inundadas, arquivos abandonados. A arte não está no que vemos claramente, mas ela está na nossa mente e ela projeta nas sombras, nos vultos que vemos pelo canto do olho, sabe? Tudo aquilo nos dá uma impressão de já termos visto o inimigo passando sem nem mesmo ver ele. E claro, finalmente temos que falar da frequência da tensão, a trilha sonora e os efeitos do jogo. O áudio Amnésia é talvez a evidência mais importante e a sua arma mais eficaz. O silêncio opressivo é constantemente quebrado pelo som do vento. Ele tá uivando, as tábuas rangendo sob um piso invisível. Sussurros distantes. Claro, os ruídos e os gritos inconfundíveis dos servos são terríveis. E o som da água que chapina na famosa cisterna sinaliza a presença de um inimigo invisível. O Karnak, transformado a água num tipo de inimigo mortal. Você não consegue ver ele, mas você consegue ouvir o barulho do áudio da água. E isso é brilhante. O áudio ele não é um complemento, na verdade ele é o principal agente do medo, junto com o belíssimo do escuro. Ele cria um mapa de terror na mente do jogador muito antes que qualquer ameaça apareça. But the forte of the wheel is the What happened? Let's see what you have to offer.
Claro, a Amnésia deu luz a muitos jogos, outras franquias, jogos indies que se inspiraram muito no seu estilo. Ele literalmente foi um professor para muitos jogos. Por mais que uma opinião própria, que ele se inspire um pouco em Haunting Ground, principalmente pelo seu cenário, seu estilo de jogabilidade, você consegue até imaginar aquele castelo de Haunting Ground nesse castelo de Brandenburg. Eles têm umas semelhanças leves. E também, né, toda a temática de uma alquimia em si é muito interessante e também parece muito baseado. Só que na época, qual que foi o veredito dele? As testemunhas, a crítica especializada e o público foram quase unânimes. A Amnésia foi aclamado como uma obra-prima do terror, recebendo altíssimas notas pelo seu sucesso em criar essa atmosfera de medo genuíno e desamparo. Ele foi um shot para um mercado saturado de jogos de ação. Mas a sua marca na história vai muito além das críticas. A Amnésia é ocupado por duas grandes inovações que alteraram o panorama dos jogos de terror. Primeiro, ele solidificou e popularizou o subgênero de terror indefeso. O seu modus operandi de correr e se esconder se tornou um padrão do terror moderno, influenciando diretamente uma onda de sucessos como Outlast e Alien Isolation e muitos outros, claro. Ele provou que a vulnerabilidade era uma ferramenta de design mais poderosa do que qualquer arsenal. Segundo, e talvez mais importante, o jogo se tornou um fenômeno cultural na plataforma do YouTube. E na altura que ele estava, crescendo exponencialmente, a era dos Let's Play de terror explodiu com a Amnésia. As revelações de puro pânico dos criadores de conteúdo, seus gritos e sustos se tornaram virais na época. A Amnésia acompanhou o crescimento do YouTube. Imagina isso! Criando uma fórmula simbólica e altamente eficaz de marketing. Ver alguém tendo medo era quase tão divertido quanto sentir o medo. Esse fenômeno ele catapultou o pequeno jogo independente para um sucesso comercial que os seus criadores jamais imaginaram. Ele não só mudou como os jogos de terror eram feitos, mas ele também mudou como eles eram compartilhados, consumidos e transformados em entretenimento coletivo. Quem não lembra do Alan Zoka jogando Amnésia e gritando? Os outros personagens também aterrorizados. Fez o YouTube ficar muito popular com os jovens na era. Mas após examinar todas as evidências, desde os processos iniciais da Frictional Games até os ecos do seu impacto cultural, a síntese da nossa investigação é clara. A Amnésia The Dark Descent é um caso de um homem que se força a esconder, que se força a esquecer para se tornar um herói que ele não era. Num jogo que transformou a impotência numa mecânica, o som numa arma e o terror psicológico, e os jogadores em testemunhas virais. O veredito final desse dossiê é culpado. Culpado em primeiro grau de redefinir as regras dos jogos de terror. Culpado de provar que o medo mais profundo não vem de enfrentar monstros, mas de fugir deles na escuridão, com a sanidade se esvaindo. E acima de tudo, ele é culpado por deixar uma pergunta perturbadora que se agarra na mente de muitos dos créditos, e muito depois dos créditos rolarem. Até onde iríamos para escapar das consequências dos nossos próprios atos? E esse foi o dossiê sobre Amnésia The Dark Descent. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like debaixo do vídeo, se inscreve nesse canal pra gente bater outra meta aqui no canal. E se você gosta de vídeos como esse, compartilha com seus amigos que também têm o mesmo gosto que você. E se você quer ajudar o canal, considere ser membro do canal. Agora no Seja Membro, teremos muitas funções novas com 3 níveis diferentes, com 3 tipos diferentes de requisição e principalmente com brindes. Todo mês estaremos fazendo uma revista personalizada de algum tipo de jogo baseado em um dossiê completo. E a investigação ela é muito maior do que aparenta através desse vídeo. Tem muito mais informação e todos eles estarão nessas revistas que serão lançadas mensalmente, uma por mês, de algum tipo de dossiê mais marcante. E é isso, mas a investigação nunca para. E a nossa missão é desvendá-la. Até o próximo caso.